aí, gente, vamos então para a semana 26 da nossa Biologia 1, olha lá, tecido nervoso, é o que a gente vai estudar agora, tá ligado? Vamos embora. Tecido nervoso, pré-aula de hoje. Primeira coisa, olha essa figura, é muito importante, ela tá numa questão da prova e a gente vai ver, ó. Isso é uma célula nervosa, isso é um neurônio. Então, no sistema nervoso da gente tem os neurônios e tem também as células da glia, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, neurônio primeiro. O que é um neurônio? O neurônio é uma célula especial, porque é ele quem transmite os impulsos nervosos. É ele quem envia mensagens, ele recebe informações e envia mensagens. Então, vamos lá. O neurônio apresenta umas regiõezinhas assim, ó. Essa regiãozinha aqui ligada ao corpo celular, isso tudo quadrado aqui é o corpo celular. Então, ligado a ele, eu tenho essas estruturas receptoras. Essas regiões capturam informação, mandam informação. Por exemplo, eu estou andando, pisei no prego, essas pontinhas do neurônio é que recebem a furada do prego e mandam dizer, tá furando o pé, tá furando o pé, tá furando o pé. E aí o corpo celular do neurônio, o corpo celular onde tem os cromossomos, onde tem o núcleo, onde tem o retículo endoplasmático, a substância de início, é onde fabrica mediadores químicos. Essa região, o corpo celular, manda a mensagem, furou o pé, caminhando por esse tubinho aqui, ó, que é o axônio. Então, o corpo celular é número 1, quadradinho. O dendrito é número 2. E o axônio, olha como é esse longo, comprido, é o axônio. O que é o axônio? É um prolongamento do neurônio, onde no seu final, o que marca o axônio é isso aqui, ó. O que caracteriza o axônio é essa árvore final, chamada de telodendro, porque na pontinha do axônio existem essas bolinhas chamadas de os botões da sinapse. A expansão sináptica, a extremidade do axônio, porque nessa parte final é onde o neurônio se comunica com o outro, onde o neurônio manda mensagem de um para outro, porque o neurônio se comunica com o outro sem tocar no outro, sem bater no outro, é uma transmissão através de substância química. Então veja, o neurônio vai encontrar dendritos, que são celulipetos, ou seja, eles se direcionam eles vão na direção da célula. Veja, o dendrito é celulipeto. O dendrito é celulipeto. Tá aqui, ó. O dendrito é celulipeto, vai para o corpo celular, ok? E o axônio é celulífugo, foge do corpo celular. Celulipeto, celulífugo, ok? E o corpo celular é onde tem todo o metabolismo da célula, todo o funcionamento celular. Então, vamos adiante. Segundo, sinapse. Sinapse é a transmissão. Sim quer dizer juntar. Juntar, a junção dos neurônios, a comunicação dos neurônios, sem que um toque no outro. A sinapse entre dois neurônios pode ser elétrica, por indução elétrica, em raros casos, em alguns invertebrados. Não é o caso da gente, não. Mas sinapse química, que é o principal. Quando o neurônio manda para outro neurônio informação. Como é que isso acontece? Veja, a mensagem que veio lá do corpo celular está vindo aqui, ó, no axônio. Está vindo aqui, ó, no axônio. Está vindo aqui no axônio. Como é que a mensagem vai andando neste tubinho aqui? Como é que ela está andando aqui? Ela anda através do sódio e potássio. Porque quando um canal de sódio abre, que entra o sódio numa região, ele estimula a abertura do canal vizinho, e o vizinho, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Então, a abertura de um canal de sódio vai abrindo os canais de sódio vizinho e vão entrando sódio, e a célula vai transmitindo a mensagem. Assim, ó. Olha só, tá vendo? Tô gripado, tô nada. Vamos lá. Entra o sódio e a mensagem vai caminhando ao longo do axônio. Pois bem, quando chega no telodendro, ao invés de abrir canal de sódio, vai abrir aqui, ó, canal de cálcio. Então vai entrando sódio. Chegando lá no telodendro, abre o canal de cálcio.
E essa abertura, quando entra o canal de cálcio aqui nessas bolinhas, ó, aqui vai abrir canal de cálcio. Quando chega no botão sináptico e abre um canal de cálcio, entra cálcio. Entrando o cálcio, sai essas bolinhas pretas, ó. Ocorre a extrusão, a expulsão, a eliminação desses pontinhos pretos que são neurotransmissores ou mediadores químicos que atravessam o espaço chamado fenda sináptica, que atravessam de um neurônio para outro, do telodendro de um, que é da extremidade de um, para o dendrito do próximo neurônio, para a membrana pós-sináptica, quer dizer, do próximo neurônio, onde vai ter receptores. Ó. A membrana vai receber os mediadores químicos. Esses receptores de membrana vão permitir a entrada de sódio. Tá vendo aqui uma entradinha? Ó? Entra o sódio. Entrou o sódio, a mensagem foi transmitida. Assim, ó. O segundo neurônio vai ter aqui isso, ó, uma proteína canal de sódio. Quando chega o mediador químico e bate nele, olha aqui onde tem, ó, o mediador químico encaixando. Abre o canal de sódio e entra o sódio. Essa entrada do sódio é que dá a excitação. O sódio fica do lado de fora, do lado de fora, do lado de fora, esperando para entrar. Entrou, vai haver excitação. Tá claro? Então o que é sinapse? Comunicação entre dois neurônios sem que um neurônio toque no outro. Perceba, ó, esse espaço aqui, ó, é um espaço, é uma fenda. Nesse espaço o neurônio não toca no outro. Quem atravessa ele? Substâncias químicas, mediadores químicos. Somente são atravessados por mediadores químicos e não atravessados por... Quem atravessa ele, mediadores químicos, e não atravessado fisicamente por nada. O neurônio não toca no outro. Próxima. Células da glia. Quem ajuda o neurônio são 3 tipos de célula. Olha lá o nome dele, ó. Astrócito. Começa com astrócito. Depois, a segunda, a micróglia. É uma célulazinha pequenina. E finalmente o oligodendrócito. Ó, micro realiza fagó. Oli produz mieli. Oli produz mieli. Micro realiza fagó. Micro realiza fagó. Oli produz mieli. Como assim? Micróglia. Micróglia é uma célula de defesa. Neurônio é muito especializado. Não é capaz de se defender de invasores. Quem o defende? A micróglia, que faz fagocitose. Vê que coisa interessante. Micró realiza fagó. Então ela é parente, então ela é próxima, então ela é semelhante ao macrófago. A micróglia é um macrófago. A micróglia é do tecido conjuntivo. A micróglia vem do mesoderma. Ela vem do mesoderma e se infiltra no ectoderma, se infiltra no tecido nervoso para defender o neurônio. Micró realiza fagó, defendendo o neurônio de quem chegar. E oli produz mieli. O neurônio está envolvido por essa capinha aqui, ó. Essa capinha, bainha de mielina. A bainha de é isolante elétrico. Quando tem a bainha de mielina, o que é que vai acontecer? A transmissão do impulso nervoso é muito mais rápida. Ela é ela é saltatória. Ela vai correndo muito. Graças à mielina. Então a mielina é produzido pelo oli. Oli produz mieli. Micro realiza fagó. Oli produz mielina. Mielina, proteção. A mielina. Então, ó, oligodendrócito, vê como é interessante, ó. Oli parece uma coisa pouquinho. Ele é protetor, mielina. Micró, parece pequenino. Ele faz macrófago, ele faz fagocitose. O micróglia fagocita, o oligodendrócito produz a mielina. E o astrócito? De astrócito, de apoio. De astrócito, de alimentação. Apoio, alimentação, aquecimento, ajuda, arquitetura. O astrócito interliga os neurônios fisicamente, sustenta os neurônios, alimenta o neurônio. O astrócito pega comida do sangue e manda para o neurônio. Astrócito começa com A, ele é o astro, é o principal. A principal célula da glia é astrócito, porque faz alimentação, arquitetura, aquecimento,
apoio, ajuda. Ele é o babá, astrócito, ok? Defesa, fagostose, é o microglia. E oli produz mieli, beleza? Aqui explicando que na transmissão do impulso nervoso vai ter a sinapse. Observe a transmissão, o neurônio sendo atravessado. Vem aqui, aqui tem um canal de cálcio, ó. Vem entrando sódio, entrando sódio, entrando sódio, entrou o cálcio. Aí sai das vesículas o mediador químico que vem para o neurônio pós. Isso faz com que entre o sódio no segundo neurônio e a mensagem passe. Mas perceba o que ele mostra aqui. Uma enzima, ele mostra aqui uma célula da glia e ele mostra aqui um vaso sanguíneo. O que é isso? O destino do mediador. A substância que passa de um neurônio para outro, o que acontecerá com ela? Por exemplo, na maioria, a substância é acetilcolina. A acetilcolina é o mediador mais famoso do mundo. Ele atravessa a membrana, vai para o segundo. Lá na membrana pós tem uma enzima chamada colinesterase que degrada, que quebra, que desmancha a acetilcolina. Ela perde sua função, ela faz a função, depois é destruída. É uma carta bomba. Foi lida, se autodestrói. Mas alguns mediadores podem sofrer 3 destinos sem ser a destruição. Ele pode ser recuperado pelo neurônio que o fabricou, ele pode ser recuperado pela célula da glia vizinha, que é o astrócito, ou ele pode ser recuperado pelos vasos sanguíneos. O mediador químico pode voltar para o vaso sanguíneo, voltar para o neurônio de origem, voltar para a célula da glia, ou ser destruído. Tá claro? Isso é que são os mediadores químicos. Aqui para entender bem a excitabilidade, veja bem. O que é que a gente está vendo aqui? Preste atenção. Meio externo quer dizer lado de fora da célula. Meio interno quer dizer o interior da célula. Então observe, fora da célula está aqui na cozinha meio lilás e dentro laranjinha, tá claro? Então isso que está entre o meio externo e o interno é a membrana plasmática. Então veja como é que é a célula em repouso. A célula em repouso ela é positiva fora e negativa dentro. Ela é polarizada. A célula em repouso ela tem cá dentro na rua. Cá dentro, potássio tem dentro. Na rua, o sódio tem fora. Então a célula em repouso tem cá dentro na rua, positiva fora, negativa dentro. Quando chega o estímulo, entra o sódio, olha aí, com por proteína canal. Proteína canal é unidirecional, proteína canal é transporte passivo, não gasta energia. Chegou um estímulo, abre o canal de sódio, o sódio entra. Entrou, então não tem mais somente potássio dentro, tem agora sódio também. E agora vai haver uma inversão da polaridade. A célula agora vai ficar positiva dentro, negativa fora. Despolarizou. Quando despolariza, para repolarizar, eu tenho que devolver o sódio. Mas ao invés de devolver o sódio, já que proteína canal não é bidirecional, entrou o sódio, só entra sódio, abre o canal de potássio. O canal de potássio abrindo, sai potássio. Para repolarizar, voltar a ficar positiva fora de novo. Então, em repouso, cá dentro na rua. Em ação, entra o sódio. Repolariza quando sai o potássio. Sim, mas quando acontece isso, que o sódio entrou, tá ele aqui, enxerido, era para estar fora. E tá o potássio aqui, metidinho, era para estar dentro. Alguém tem que fazer essa troca. É a proteína bomba. Proteína bomba que faz transporte ativo, gasta energia, gasta ATP, a bomba de sódio e potássio. Essa proteína aqui, que bombeia o tempo todo, sódio e potássio para dentro e o sódio para fora. O sódio que entrou é expulso, o potássio que saiu volta. Então há uma bomba de sódio e potássio que bombeia 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Como a bomba é mais eficiente em expelir do que em concentrar, em botar para fora do que botar para dentro, então há uma tendência de botar mais cargas positivas para fora do que carga positiva para dentro. Por isso, por causa dessa bomba, é que haverá o potencial de ação. Essa história de cá dentro e na rua,
Isso é causado pela eficiência da bomba de sódio e potássio, ok? Aqui mostrando a célula em repouso polarizada. Quando chega o estímulo, entra o sódio aqui, ó, que torna o meio interno mais positivo, inverte a polaridade, leque, é líquido extracelular, fica negativo, aprendi. E na repolarização? Na repolarização sai o potássio, primeiro sai potássio, aqui ó, sai o potássio, que é trocado pelo sódio logo depois. Bomba de sódio e potássio atua trocando os dois. Então, repouso polarizada. Entrou o sódio despolarizada. Depois sai o potássio, repolarização, que finaliza com a bomba de sódio e potássio. Beleza? E aqui mostrando num gráfico, se eu botar um eletrodo, se eu detectar eletricamente dentro da célula. Veja, em repouso não está positiva, fora negativa dentro. Então, em repouso, ou seja, aqui no começo, a célula está negativa dentro. Está aqui, ó, negativa dentro. O detector está dentro da célula. Quando chega o estímulo, o sódio entra. Quando o sódio entra, isso aqui é a entrada do sódio, ó, vai havendo um acúmulo de positividade dentro, ficando positiva dentro. Aqui é o potencial de ação quando ultrapassou o limiar. Então, despolarizou, entrou em ação, o período de ação. Depois a repolarização, que é o que? Sai primeiro o potássio, voltando a ficar negativo. Então, polarizada é repouso, e aí tem a ver com a bomba de sódio e potássio. Despolarizada em ação tem a ver com canal de sódio. Repolarizada é voltar a ficar positiva fora, canal de potássio. Então, bomba de sódio e potássio, canal de sódio, canal de potássio, bomba, canal, canal, é bomba, canal, canal. É assim que acontece na excitação. Vamos fazer uma questãozinha? Vamos lá. A sequência que mostra o sentido da propagação do impulso é: tudo começa com o 2, depois para o 1, depois para o 3. Dendrito, corpo e axônio, gabarito, letra C, uma leseira, né? Segunda questão, ele mostra dois neurônios, um em cima e um embaixo, e ele mostra aqui, ó, o dendrito é celulípedo e o axônio é celulífugo. Não importa se o dendrito é longo e o axônio curto ou o contrário, porque muitas pessoas pensam que dendrito tem que ser pequeno. Não, dendrito pode ser longo ou curto e axônio pode ser longo ou curto, ok? Vamos lá. Qual a correta? Vamos embora. Primeira, observe bem, primeira observação, primeira letra A. Os dendritos e os axônios são responsáveis pela condução do impulso nervoso. O que diferencia que o axônio é mais longo? Não, a figura mostra axônio longo e curto. B, o axônio é mais longo? Não, a figura mostra longo e curto. C, dendrito e axônio são caracterizados pela função e não pela morfologia. Exato. Assim, pelo dendrito é transmitido para a célula, dendritó é celulipetó. E através do axônio ele vai a partir do corpo celular. Perfeito, verdadeiro, letra C é a resposta. Letra D, dendritos são tipos celulares, neurônios diferenciados, prolongamentos celulares finos e ramificados, dendrito, não. E um prolongamento longo, não, longo é dendrito ou axônio, falso, gabarito, C de casa. Terceira questão, tem aqui um desenho de um neurônio, este sim tem dendritos pequenos e numerosos, e axônio longo, fino e único, esse sim, mas isso é um tipo de neurônio, que é comum, chamado neurônio multipolar, mas não é o único, existem vários tipos de neurônios. Aí diz, podemos dizer que os dendritos, ou seja, só sobre isso aqui, ó, transmite o impulso do corpo celular para, não, falso. B, recebe impulsos nervosos e conduzem para o corpo perfeitamente, B de bola. C, liberam mediadores que não. Quem libera mediador é o axônio, é o telodendro, é o final. D, são terminações do axônio. Dendrito não é do axônio, dendrito é do corpo celular. São prolongamentos envoltos por bainha de mielina. Quem está envolto aqui nessa figura, pelo menos, é o axônio. Dendrito até pode ter bainha de mielina, mas não é uma definição dele. Falso. Gabarito, B de bola. Quarta questão, célula da glia. Ele dá um desenho aqui e pede para você interpretar. Primeira coisa, essa que está logo na linha de frente. O neurônio está aqui, ó,
na linha de frente. Tá vendo aqui, ó? Alguém esperando. De onde é que vem os inimigos? De onde é que vem os inimigos? Tem aqui 1, 2, 3, várias células da glia do tipo micróglia. Micro realiza fagó, oli produz mieli. Por falar em oli, tá aqui, ó. Você tá vendo o neurônio enrolado, a mielina, isso aqui é mielina, tá vendo a capinha de mielina que parece bolo de rolo? Essa capinha veio desta célula. Esta célula número 2, ela é o oligodendrócito. Então, oli produz mieli, micro realiza fagó. Número 1 é o neurônio, claro. E quem é esse 3 que liga o capilar ao neurônio? Ó, tá vendo que ele está fazendo aqui, ó? O intercâmbio, ó. Ele está alimentando o neurônio, apoiando o neurônio, aquecendo o neurônio. É o é o astrócito. Pronto. E aí ele pede para você identificar. Micróglia fagocita, perfeito. Veja, eu vou pular o número, vem primeiro para cá. Microfagocita, perfeito. Astrócito, mielina? Não, isso é oli. Célula de Schwann. Célula de Schwann é o mesmo que oligodendrócito, só que é no tecido nervoso central, no sistema nervoso central. Célula de Schwann, protege e vai nutrir? Não, quem vai nutrir é o astrócito, falso. Oli vai ter posição para participar de recuperação de lesão? Não, oli produz mieli, falso. Oli produz mieli, falso. Quem vai dar sustentação? Apoio, alimentação, recuperação, é o astrócito. Neurônio conduz impulso nervoso? Então, perfeito. Está verdadeiro. Está aí é. Mas peraí. Neurônio é o 3 e micróglia é o 4. Vamos ver, ó. Neurônio é o 3? Claro que não. Neurônio é o 1. Falsa, portanto, dizer que neurônio é o 3. E a resposta final é letra A de aprovação. Quinta questão, mostrando uma sinapse, a comunicação entre dois neurônios, beleza? Vamos lá comigo. Ele diz, a partir das informações eu podemos dizer que está correto o quê? Letra A, a natureza química do impulso nervoso é elétrica. A natureza química observada é elétrica. Como é que alguma coisa química é elétrica? Não é falso, ela é química, mediador químico é isso. A liberação na fenda sináptica tem que entrar o sódio, não tem que entrar o cálcio. Falso, isso é uma pegadinha, porque vem entrando o sódio até aqui. Aqui começa a entrar o cálcio e o cálcio é que faz liberar mediador químico. C. A parte da membrana, a entrada do sódio, desencadeia início da transmissão em um neurônio. Então, no neurônio, a partir daqui, ó, no segundo neurônio, a entrada do sódio. Aqui a entrada do sódio, até quando chegar no telodendro. Então, verdadeira a letra C de casa nessa questão. D. A transmissão é bidirecional. Mentira, não é bidirecional. Por quê? Porque a transmissão não tem esses botões sinápticos no neurônio pós, no neurônio do outro lado. Não existe, só existe botão sináptico em um dos lados. Falsa. E a letra E. Os receptores são encontrados no interior da célula. Não, na membrana plasmática. Falsa, portanto, letra E. Gabarito final, letra C de casa dessa questãozinha, beleza? É isso, meu povo. Biologia 1, sistema nervoso, ou melhor, tecido nervoso, histologia para você. Um abraço, felicidades.